família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava também um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho. O marido não veio por razões óbvias, mas mandara a mulher para que nem todos os laços fossem perdidos, e esta vinha com seu melhor vestido, para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada de seus 3 filhos. 2 meninas já de peito nascendo, infantilizadas pelos babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e um menino acorcovado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada os da casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, dissera ela a Zilda. As 2 mocinhas cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé, ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois veio a nora de Ipanema, com 2 netos e a babá. O marido viria depois. E como Zilda, a única mulher entre 6 irmãos homens, e a única que já estava decidida havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante. E como Zilda ficara na cozinha a ultimar com a empregada, a fazer croquetes e sanduíches, ficaram a nora de Olaria empertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado, a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria. E a cabeceira da mesa grande, a aniversariante, que fazia hoje 89 anos. Zilda arrumara a mesa cedo, enchera-a de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalhara balões sungados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro havia disposto o enorme bolo açucarado. E, para adiantar o expediente, vestira a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche. Borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado. Sentara à mesa. E desde as 2 horas a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa, na sala silenciosa. De vez em quando consciente dos guardanapos coloridos, olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que passavam. E, de vez em quando, aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e impotente, o vôo da mosca em torno do bolo. Até que 4 horas chegara a nora de Olaria e a de Ipanema. Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria mais a situação de estar sentada defronte da concunhada de Olaria, que, cheia de ofensas passadas, não via um motivo para desfitar desafiadoramente a nora de Ipanema. Entraram José e família, e mal se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente, que, ruidosa, se cumprimentava como se tivessem esperado embaixo um momento de, em afobação de atraso, subir os 3 lances de escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo a sala e inaugurando a festa!
Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. 89 anos, sim, senhor! Disse José, o filho mais velho, agora que o Jonga tinha morrido. 89 anos, sim, senhora! Disse esfregando as mãos, em admiração pública e como em sinal imperceptível para todos. Todos se interromperam atentos e olharam para a aniversariante de modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração, como a um recorde. Cada ano vencido pela aniversariante era como uma vaga etapa da família toda. 89 anos! Ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho! Disse espirituoso e nervoso. E todos riram, menos sua esposa. A velha não se manifestava. Alguns não haviam lhe trazido presente algum. Outros traziam saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia e um vasinho de cactos. Nada que a própria dona de casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus próprios filhos. Nada nem que a própria aniversariante pudesse aproveitar para si mesma, constituindo assim uma economia. A dona da casa guardava os presentes, amarga, irônica. 89 anos! Repetiu Manuel, aflito, olhando a esposa. A velha não se manifestava. Então, como se tivesse sentido a prova final de que não adiantava se esforçarem, um levantar de ombros, como se estivessem junto de uma surda, eles seguiram fazendo a festa, comendo os primeiros sanduíches de presunto, muito mais por animação do que por apetite, brincando de que estavam todos morrendo de fome. O ponche foi servido. Zilda suava. Nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique. E de costas para a aniversariante, que não podia comer fritura, eles riam inquietos. E Cordélia, a nora mais moça, sentada, sorrindo. Não, senhor! Respondeu José com falsa severidade. Hoje não se fala em negócios. Está certo. Recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher que, de longe, estendia um ouvido atento. Nada de negócios! Gritou José. Hoje é dia da mamãe. Na cabeceira da mesa já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe. A aniversariante piscou os olhos. E quando a mesa estava imunda, as mães, enervadas com o barulho que os filhos faziam, as avós se recostavam complacentes nas cadeiras. Então, apagaram a inútil luz do corredor e trouxeram a vela de aniversário. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda. E ela se perguntou, angustiada, se eles não estariam pensando que fora por economia de velas, ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforos sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado.
E então acenderam a vela. E então José, o líder, cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes ou surpreendidos. Vamos! Todos de uma vez! E todos começaram a cantar alto como soldados. Despertada pelas vozes, Cordélia olhou esbaforida. Como não haviam combinado, uns começaram a cantar em português, outros em inglês. Então, os que começaram a cantar em inglês passaram a cantar em português. E os que estavam cantando em português começaram a cantar bem baixo em inglês. Happy birthday pra você. Feliz birthday. Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava, como junto de uma lareira. Escolheram o bisneto menor, que, debruçado no colo da mãe encorajadora, apagou a chama com um único sopro cheio de saliva. A dona da casa esperava com um dedo pronto no comutador do corredor e acendeu a lâmpada. Viva a mamãe! Viva a vovó! Viva a dona Anita! Disse a vizinha que apareceu. Happy birthday! Disseram os netos do colégio Bennett. Bateram ainda umas palmas ralas. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parta o bolo, vovó. É ela quem deve partir. Parta o bolo, vovó! E de súbito, a velha pegou a faca e, sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada com um punho de assassina. Que força! Há um ano atrás, ela ainda era capaz de subir essas escadas com mais fôlego do que eu. Após a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, aproximaram-se com um pratinho na mão, fingindo-se em acotoveladas de animação, cada um a sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, em um silêncio cheio de rebuliços. As passas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças angustiadas acompanhavam as passas desperdiçadas, acompanhavam atentas. E quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devorando seu último bocado? E, por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos. Sorria. Já lhe disse! Hoje não se fala em negócios! Respondeu José radiante. Está certo! Recolheu-se Manuel, conciliador, sem olhar para a esposa, que não o desfitava. Está certo! Tentou Manuel sorrir, e uma contração passou-lhe rápido pelos músculos da cara. Hoje é dia da mãe! Disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E com a presilha a sufocasse, impotente a cadeira, desprezava-os e os olhava piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser a carne de seu coração.
aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo, com o olhar sonolento e entumecido, ficava naquela cabecinha ardente e confusa. Aquele seria um homem, mas piscando ela olhava os outros. Desprezo pela vida que falhava. Como? Como, tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com o homem a quem respeitara, que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Olhou-os com sua cólera de velha. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Incoercível, virou a cabeça e, com força insuspeita, cuspiu no chão. Mamãe, que isso, mamãe? Não queria sequer olhar os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos, como se coubesse a ela dar educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. Mamãe, que isso? A senhora nunca fez isso. Queria se agregar ao espanto dos outros. Quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe. Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça, como se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança. Ultimamente ela deu para cuspir. Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão. Aquelas mulherzinhas que casavam mal os filhos. E todas elas com as orelhas cheias de brinco. Nenhum de ouro. A rainha sufocava. Me dá um copo de vinho! Vovozinha, isso não vai lhe fazer mal? E vovozinha que nada! Que o diabo vos carregue! Corja de maricas, cornos e vagabundas! Me dá um copo de vinho, Dorothy! Dorothy não sabia o que fazer. Olhou para todos em pedido cômico de socorro. Mas, como máscaras isentas e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se manifestava. A festa interrompida, os sanduíches mordidos na mão, algum pedaço que estava na boca a sobrar seco, inchando tão fora de hora a bochecha. Todos tinham ficado cegos, surdos e mudos, com croquetes na mão, e olhavam impassíveis. Desamparada, divertida, Dorothy deu o vinho, astuciosamente apenas 2 dedos no copo. Inexpressivos, preparados, todos esperaram pela tempestade. Mas não só a aniversariante não explodiu com a miséria do vinho que Dorothy lhe dera, como não mexeu no copo. Seu olhar estava fixo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Todos se entreolharam polidos, sorrindo cegamente, abstratos, como se um cachorro tivesse feito pipi na sala. Com estoicismo, recomeçaram as vozes e as risadas. E, por assim dizer, a festa estava terminada.
As pessoas ficaram sentadas benevolentes. Algumas com a atenção mais voltada para dentro de si, à espera de alguma coisa a dizer. Outras, vazias e expectantes, com um sorriso amável e o estômago cheio daquelas porcarias que não alimentavam, mas matavam a fome. As crianças já gritavam com todo vigor, já estavam com a cara toda imunda, outras menores já molhadas. A tarde cala rapidamente. E Cordélia? Cordélia olhava ausente, com um sorriso estonteado, suportando sozinha o seu segredo. O que é que ela tem? Alguém perguntou com uma curiosidade negligente, indicando-a de longe com a cabeça, mas também não responderam. Ligaram o restante das luzes para precipitar a tranquilidade da noite. As crianças começavam a brigar. Mas a luz era tão pálida, mais pálida que a tensão pálida da noite. E o crepúsculo de Copacabana, sem ceder, se alargava e penetrava pela janela com um peso. Tenho que ir. A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada um, como se sua pele tão infamiliar fosse uma armadilha. E impassível, piscando, recebeu aquelas palavras propositadamente atropeladas que lhe faziam tentando dar um final arranco de efusão ao que não era mais senão passado. Será que ela pensa que o bolo substitui o jantar? Sentada à cabeceira da mesa imunda, com a mão fechada sobre a toalha como se encerrando um cetro, e com aquela mudez que era sua última palavra, com um punho fechado sobre a mesa, nunca mais ela seria apenas o que ela pensasse. Sua aparência final a ultrapassara, e superando-a, se agigantava serena. Cordélia olhou-a espantada. O punho mudo e severo sobre a mesa dizia para a infeliz nora que, sem remédio, amava talvez pela última vez. É preciso que se saiba que a vida é curta. A vida é curta. Cordélia olhou-a estarrecida, enquanto Rodrigo, neto da aniversariante, puxava a mão daquela mãe culpada, perplexa e desesperada, que mais uma vez olhou para trás implorando à velhice ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim agarrar a sua derradeira chance e viver. Mais uma vez Cordélia quis olhar. Mas a esse novo olhar, a aniversariante era uma velha à cabeceira da mesa. Ah, mas não era nada disso, né? Apenas um mal-estar de despedida, nunca sabendo ao certo o que dizer. E José esperando de si mesmo, com perseverança e confiança, a próxima palavra do discurso, que não vinha. Que não vinha. Que não vinha. Os outros aguardavam. Ai, como Jonga fazia falta nessas horas. José enxugou a testa com um lenço. Como Jonga fazia falta nessas horas. Também foi o único a quem a velha sempre aprovara e respeitara. E isso dera a Jonga tanta segurança. Quando ele morrera, nunca mais falara nele, pondo um muro entre sua morte e os outros. Esquecera-o, talvez? Sei. Mas jamais esquecera daquele mesmo olhar firme e direto, que desde sempre olhara os outros filhos, fazendo-os desviar os olhos. Amor de mãe era duro de suportar. José enxugou a testa, heróico e risonho. E de repente veio a frase. Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente certo,
José gritou-lhe, emocionado, grato, com os olhos úmidos: ano que vem nos veremos, mamãe! Pois é. Ano que vem nos veremos, mamãe! Eu não sou surda! Os filhos se olharam rindo, vexados, felizes. A coisa tinha dado certo. As crianças foram saindo alegres, com o apetite estragado. A nora de Olaria deu um cascudo de vingança no filho alegre demais e já sem gravata. As escadas eram difíceis, escuras. Incrível insistir em morar num prédiozinho que fatalmente seria demolido mais dia menos dia. E a Zilda ainda ia empurrar a velha para ir morar com as noras. Pisado o último degrau, os convidados se encontraram na tranquilidade da rua. Era noite, sim. O seu primeiro arrepio. Adeus! Até outro dia! Precisamos nos ver! Apareçam! Disseram rapidamente. Alguns conseguiram olhar nos olhos uns dos outros de maneira cordial e sem receio. Alguns abotoavam os casacos das crianças, olhando para o céu à procura de um sinal do tempo. Todos sentindo obscuramente que na despedida, agora sem o perigo do comprometimento, poderia ser bom e dizer aquela palavrinha a mais. Que palavra? Eles não sabiam propriamente. Olharam-se sorrindo, mudos. Era um momento que era para ser vivo, mas que era morto. Começaram a se separar, andando, meio de costas, sem saber como se desligar dos parentes sem brusquidão. Até o ano que vem! Repetiu José a indireta feliz, acenando com a mão com vigor efusivo. Os cabelos ralos e brancos voaçavam. Ele era gordo, pensaram. Precisava tomar cuidado com o coração. Até o ano que vem! Gritou José eloquente e grande, e sua altura parecia desmoronável. Mas as pessoas já afastadas não sabiam se deviam rir alto para ele ouvir ou se bastaria sorrir mesmo no escuro. Além de alguns pensarem que, felizmente, havia mais do que apenas uma brincadeira na indireta e que só ano que vem é que se veriam obrigados a estar ali diante do bolo aceso. Enquanto que outros, já mais no escuro da noite, pensavam se a velha resistiria a mais um ano ao nervosismo e impaciência de Zilda. Eles, sinceramente, nada podiam fazer a respeito. Enquanto isso, lá em cima, sobre as escadas e contingências, estava a aniversariante, sentada à cabeceira da mesa, erecta, definitiva, maior do que ela mesma. Será que hoje não vai ter jantar? A morte era o seu mistério.